Salve, salve galerinha do Monte, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Por aqui tudo em paz e hoje a gente vai falar de 5 coisas que você jamais deve fazer na sua redação. Preparado? Vamos subir o monte? E eu nem vou conversar muito, eu já adianto que a última coisa é a que muita gente faz, mas muita gente mesmo. Então eu digo pra você, continue aí no vídeo até o final pra você ver se você se encaixa nesse item. 5. A primeira coisa que eu quero trazer pra vocês, que você jamais deve fazer com o texto dissertativo argumentativo, é dialogar com o leitor. Jamais converse com o leitor. Então você não pode fazer isso que eu acabei de fazer com você nesse tipo de texto. Ou seja, falar você, falar então, caro leitor, você que está lendo aí, não faça isso porque pega mal. Primeiro, você não está num bate-papo, você não está numa roda com amigos. Segundo, é um texto dissertativo argumentativo que é um texto por si só imparcial. Embora eu diga que você pode começar o texto a lápis com eu acho que, você tem que apagar isso e manter toda a sua afirmação, toda a sua argumentação sem se colocar no texto e sem conversar com a outra pessoa que está lendo. O corretor não é seu amigo, não é seu brother. Então, ele vai tentar tirar ponto seu e esse vai ser um dos motivos para poder lhe tirar ponto. Então não converse com ele, ele é gente ruim, se saia, não dê ousadia para esse cara. 4. Esse quarto eu acredito que muita gente na hora da agonia de fazer referência, citação, trazer alguma coisa no texto para poder complementar e até encher o texto de linhas, termina fazendo, que é usar ditados populares. Jamais utilize ditado popular no seu texto. Ah, Anderson, mas como diria minha avó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai que, né? Não. Nada de vai que. Olhe, você está desejando entrar numa universidade, certo? Esse é o sonho de todo mundo que faz um vestibular, de todo mundo que faz o Enem. Pois bem, num texto acadêmico você precisa ser científico. E isso significa se afastar do senso comum. Então você tem um objeto de estudo, você tem uma hipótese sobre aquele objeto de estudo, vai investigar e chegar às devidas conclusões, certo? O texto dissertativo argumentativo já é o primeiro passo para você chegar a esse texto acadêmico. Então, não utilize ditado popular porque você está utilizando o senso comum. E isso não é legal para o seu texto. Então, traga citações, traga referências, traga as leituras todas que você já fez durante a sua vida escolar, na sua vida também. E é isso sim, traga para o seu texto, todas elas referendadas. Aí você pode trazer para o texto. Agora, o que sua avó disse, receita de bolo, essas coisas, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar isso para outro momento. O acontecido tem que ser melhorado no escrito de forma melhor para que o povo creia no acontecido. O saber popular até é considerado no ambiente acadêmico, mas para gerar perguntas e não para poder ajudar nos argumentos. Isso jamais vai acontecer. 3. Mais uma coisa que você não deve fazer de jeito nenhum no seu texto dissertativo argumentativo é utilizar a primeira pessoa. Nem eu, nem nós deve aparecer no seu texto. Beleza? Mas por que isso, Anderson? Essa pergunta é até fácil de responder. Veja bem, se você coloca eu ou nós, seu texto passa a ser um achismo, deixa de ser científico. E a ideia desse texto é se aproximar de um argumento científico. Por mais que a gente não tenha feito investigação, a gente está emitindo a nossa tese sem colocar a primeira pessoa, só fazendo afirmações e tentando conquistar o outro através dos argumentos. Então, se você coloca eu acho que, eu penso que, nós deveríamos fazer isso, então você está fazendo achismos. Você não está fazendo uma tese, você não está argumentando, trazendo afirmações contundentes e que convençam o outro, entende? Então, quando você entra num debate, você não entra dizendo eu acho isso, porque fica pequeno. Você vai fazer afirmações para que a pessoa comece a questionar o seu posicionamento. É isso que é um texto dissertativo argumentativo. Parênteses aqui. Não colocar a primeira pessoa não quer dizer que não é a sua opinião. Pelo contrário,
é a sua opinião, só que sem você colocar eu acho que. Porque a sua afirmação é aquilo que você pensa sobre o assunto, entende? Agora, sobre essa questão das afirmações que acabei de falar aqui, né? Para você emitir a sua tese. Se você tem dificuldade para fazer isso, uma dica que eu dou é: coloque no papel, rascunho, a lápis, eu acho que. Oxe, é doida? Acabou de dizer que não pode falar eu acho que, já tá dizendo pra botar no papel. É doido mesmo esse negócio aí. Calma, meu velho, calma aí. Olha só, eu falei para você colocar isso no rascunho, a lápis. Quando vier um tema, transforme esse tema numa pergunta, se ele for uma afirmação. Transforme numa pergunta e questione a si mesmo. O que é que eu acho sobre esse tema? Então, quando você fala eu acho isso sobre esse tema e apaga o eu acho e mantém somente o isso, você tem a sua afirmação. Isso aí é a sua estratégia. Isso aí é uma boa estratégia para você começar um texto. O miserável é um gênio! 2. Mais uma coisa que eu vejo até pouco, tá? Mas acontece ainda. Não utilize linguagem de internet. Você não tá numa sala de bate-papo, você não tá no chat, você não tá no direct, você não tá no Instagram nem no Facebook. Você está fazendo a sua prova de redação. Então nada de colocar PQ, VC, essas coisas que todo mundo coloca na hora que está escrevendo na internet, que até eu uso, até porque na internet você permite um pouco mais da mudança da língua, né? Essa questão da variação linguística, eu já falei de variação linguística aqui nesse vídeo, mas não utilize nos textos que você for escrever. Por quê? Porque você vai perder ponto. Isso aí você perde ponto na competência 1, porque você não está utilizando a gramática normativa, ou melhor, você não está utilizando a norma culta que é solicitada na sua prova. E além disso, lembre-se que são 30 linhas, né? Se você coloca abreviado, você vai diminuir as linhas do seu texto. Então, de forma alguma, faça isso. Bom, e agora a gente vai chegando naquilo que muita gente faz de verdade. Eu quero lhe pedir para evitar isso. Inclusive, eu vou botar até um sinal de alerta aqui agora, o terremoto. Gostou desse efeito, né? Eu também gostei. Jamais, eu disse jamais, aborde apenas uma parte do tema. E aí você pode até se perguntar, como assim abordar uma parte do tema? Eu vou lembrar aqui do tema do Enem de 2019, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é o tema? Vou lhe dar uns 2 segundos aí para me responder. Qual é o tema? Se você me falou que o tema é cinema, tá errado. Não é cinema. Se você me falou que é acesso ao cinema, também tá errado. Não é acesso ao cinema. E se você falou democratização, pior ainda, porque você fugiu do tema. 0. O tema é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se você falou só de cinema, você falou de uma parte do tema. Você pode falar somente de cinema sem falar da democratização do acesso. Se você falou acesso ao cinema, você está falando da forma de acessar esse cinema, não está falando da democratização dele. E se está falando de democratização, você está falando de democracia, não está abordando o tema. Então a dica que eu dou para você é, quando estiver escrevendo seu texto, aborde todas as palavras do tema no seu escrito, para que você não fuja do tema, nem tangencie. Então não aborde uma parte do tema, leia ele todo e tente abordar completamente no seu texto. Combinado? Bônus! Resolvi trazer um bônus aqui para vocês. Tem gente que faz uma coisa que pode ser um tiro no pé, que é alongar o texto. Jamais alongue o texto. Por quê? Porque se o corretor pegar e ele perceber que você está alongando o texto, ele vai entender que você está, como todo mundo fala, todo mundo conhece, enchendo linguiça. Isso não é legal, porque você não tem mais argumento, você não tem mais nada a colocar, então você fica circulando sobre o mesmo tema, circulando e não aprofunda. E isso deixa você mais prolixo e você vai perder ponto na competência 3 e na competência 2, talvez na 4 também, porque você perde um pouco da coesão. Então não faça isso, às vezes você já terminou o texto e você já tem todo o material para poder tirar a nota necessária para passar no Enem. Então, para que ficar enrolando? Releia. Agora a dica que eu dou é a seguinte: para você não correr o risco de ficar sem argumento, sem conversa, leia bastante durante o ano. Então você ainda tem um tempinho para poder ler daqui até a sua prova. Então
Leia tudo que vier, tudo que aparecer na sua frente, leia. Não fique somente em manchetes, em títulos de vídeos do YouTube. Assista tudo, leia tudo, forme a sua opinião, anote tudo que você achou interessante. Por quê? Porque aí na hora de fazer a prova você não vai precisar alongar um texto. Você vai escrever exatamente aquilo que você sabe e aquilo que você domina. Uma dica que eu dou até também para isso é você fazer o seguinte: coloque tudo no papel. Na hora que vier um tema, leia eixos temáticos, tá? Já falei de eixos temáticos aqui também. Então, coloque tudo no papel sobre o tema que você está abordando, o que é que você sabe falar. Às vezes vem tudo na sua mente, coloque tudo no papel. Selecione 2 ou 3 que você saiba falar mais e desenvolva isso no seu texto. É melhor do que você ficar inventando coisa que você não sabe e isso lhe prejudicar depois na nota final da redação. Bom pessoal, esses são os 5 pontos do que você não deve fazer no Enem para poder você evitar de perder ponto por besteira. Então, estudem bastante e se você já fez um desses pontos, eu mesmo já fiz alguns, coloca aí nos comentários que eu vou ler todos e quem sabe até eu não comente o que é que eu já fiz por aí, né? Eu não falei aqui no vídeo. Então, bom, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e siga a gente também nas nossas redes sociais. Ela também rola muita coisa, muita informação que complementa os vídeos da gente. Bom, por hoje é só. Um abraço para vocês e tchau!